aqui dessa terra, ou 3 da tarde ou 15 da tarde, né? Mas no horário hebraico, a 9ª, né, do dia, ele expirou e morreu. Amém? Não foi assim? Então ele poderia ter feito antes também. Não, teria que ser no dia. Então morte é no dia, meu querido. Eu não provo para você que nem um apóstolo disse assim, ó, de ano em ano você faça a ceia. Só que você não prova para mim que é quando tem o batismo. Você não prova para mim que é de mês em mês, nem de semana em semana. Também não está escrito. Então, lógico pelo lógico, né? Nós diz que guardarás de ano em ano, e morte é de ano em ano, né? Até o dia de finados, que é um dia pagão, né? É de ano em ano, não é de mês em mês, não é de semana em semana, é de ano em ano. Tudo é de ano em ano, a Páscoa é de ano em ano, o Natal dos homens é de ano em ano, o Ano Novo é de ano em ano, tudo é de ano em ano, irmãos. Então a morte se lembra, se anuncia de ano em ano. Ah, mas todas as vezes que vou se juntar, sim? Dia 8 agora nós vamos se juntar. Todo ano nós se juntamos no dia 14 de Abib. E ali anunciamos a morte. Eu não entendia isso também, né? Mas eu passei a entender. Então a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até chegar dia perfeito. Então isso chegou na minha vida, né? Graças ao nome do eterno Deus chegou na minha vida. Então esse estatuto é de ano em ano, no mês de Abib, ou Nisan. Então dia 8 agora, o pôr do sol, né, será o dia 14, exato, o dia que o cordeiro é sacrificado. Então, ao pôr do sol nós vamos estar iniciando. E daí do pôr do sol, 7 dias à frente nós não comemos pão com fermento, né? Porque nós participamos do corpo e do sangue. E o corpo e o sangue é puro. Não existe fermento, simboliza pecado. Não pode entrar pecado, né? Não pode entrar o fermento nas nossas vidas. Pão asmo, né? Então, como eu disse, a nossa ceia com pão asmo, feito pelo ministro, e o vinho, que também antigamente a gente comprava, né? Eu já participei de várias ceias que comprava, né? Cerca de 22 anos. Só que hoje a gente também, há uns anos atrás, aprendemos a fazer. Porque nós não podemos comprar do ímpio, né? Não podemos comprar coisas que está misturado. Que está lá com conservante, né? Com alguma coisa lá dentro tem, né? Que não é puro. Então o sangue é puro e o pão tem que ser puro. Não pode ter fermento, não pode qualquer um fazer, né? Não pode, tem que ser o ministro, né? Que vai fazer a ceia. Amém? Vamos lá para Coríntios, depois nós vamos voltar, né? Coríntios capítulo 11, Paulo ensinou a celebrar, dizendo assim, ó, capítulo 11, versículo 17, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte eu creio, até importa que haja entre vós heresias, para que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, assim um tem fome, o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Então aqui a Bíblia não diz que era outras noites, né, que o Senhor fazia outras vezes, não. Na noite que ele foi traído. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Agora, o que está escrito lá no túmulo? Quando um ente querido teu sepultado, está escrito em memória? Ele está em memória. Ó, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto das vezes que beberdes
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então no dia, irmãos, dia 8 agora, ao pôr do sol, nós vamos anunciar a morte. Então você entra lá no Google, calendário das celebrações judaicas 2020, e pesquisa lá que você vai achar que a Páscoa dos judeus, nesse calendário nosso, vai cair dia 9. E a morte é dia 8. Ah, mas é na lua cheia? Sim. Só que o ano bissexto não dá na lua cheia. E cada 6, 4, 5 anos tem um 13º ano, mês que simboliza, que é Adar Sheni. Quando dá o Adar Sheni, o ano passado, também tinha 13 meses, 13 luas. Então não deu no dia exato, deu um dia depois. E este ano é o ano bissexto, porque você sabe que fevereiro, nesse calendário gregoriano, tem 28 dias. E neste ano ele teve 29 dias, então ele adiantou. 29 dias, ele dá um dia a menos. Quando tem 29 dias, dá um dia a menos. Então hoje, este mês, a lua vai ser dia 7. Que se não tivesse o 29, ela seria dia 8. Correto? Quando aumenta um dia, diminui um dia. Você pode fazer a soma depois que você vai ver. Mas a Páscoa não. No calendário, né? Então dia 9 de abril agora, nesse calendário gregoriano, será o dia 15. Porque a Páscoa não era dia 14. 14 era morto o cordeiro. E dia 15 era a Páscoa. Já vi muitos pregar que dia 14 é a Páscoa. Não. A Páscoa é dia 15. Né? Ao pôr do sol, à noite, né? Inicia a Páscoa. E o dia 15 até o pôr do sol. Ok? Então, nós celebramos dia 8. O início do dia 8, né? Ali no final do dia 8, vamos dizer, do dia, da parte clara, quando nós iniciamos a celebração, né? Então, dia 8 agora será o dia 14 e dia 9 será o dia 15. Você pode entrar aí que eu estou te dizendo que você vai achar. Então, em memória, né? E anunciais a morte. Então, a ceia é para anunciar a morte e para que eu coma, né? E beba e tenha vida. Porque Jesus morreu para que nós tenhamos vida. Então nós anunciamos a morte e ao mesmo tempo a vida. E quem não comer desse pão, beber desse cálice, não tem vida em si mesmo. Está escrito, né? Porque qualquer comer ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não descer no corpo do Senhor. Amém? Então no dia exato, morte é morte, meu irmão. Ah, mas você prova, irmão? Não. Nenhum apóstolo diz assim a ceia de aniano. Mas também nenhum apóstolo diz assim que a ceia no dia que tem um batismo. Correto? Nenhum apóstolo diz assim que a ceia de mês em mês. E nenhum apóstolo diz que a ceia de semana em semana. Também você não tem base de nada. Você que faz a ceia de mês em mês, você não tem base. Você que faz de semana em semana, você não tem base. Você que faz quando tem o batismo, que eu já participei do ministério, que quando tinha o batismo, à tarde tinha a ceia. Tem base? Não. Isso é uma mentira. Entendeu? Agora, a base que nós temos é a morte. Teve aqui uma ligação aqui, né? Inesperada. A base que nós temos é a morte. Então, prova também? Os apóstolos disseram isso? Não. Também não prova. Mas a base mais perto, irmãos. É isso. E outra base. Eu participei de ceias 2 vezes no ano, 3 vezes. Sempre participava quando tinha o batismo, né? Eu participava. E era uma ceia tranquila. O diabo não se levantava contra. Quero dizer para você hoje um testemunho. Quando eu fui participar da primeira ceia anual, eu não consegui participar. Você acredita nisso? Porque o diabo se levantou tão forte contra a minha vida que eu não consegui participar. Só que também foi bom que eu aprendi, irmão. E falei para o pastor, né? Falei, agora sim, eu creio.
Porque o diabo não se levanta contra a mentira, meu querido. O diabo se levanta contra a verdade. Amém? Veio fazer guerra a quem? Ao que guarda os mandamentos, tem o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos, o testemunho não é verdade? Então ele veio fazer guerra. Então eu digo para você claramente, sem medo de errar, né? A ceia é anual. Então neste ano, ao pôr do sol do dia 8 é o dia 14. Porque a gente acompanha, eu faço esse acompanhamento, né, há anos, né? Para mim saber o dia exato. Então você também pode fazer. A Bíblia diz: examinais, não é só a escritura, tudo. Diz que as verdades estariam nas ruas e o povo não saberia. Então esta é a mensagem. A ceia é uma vez no ano. Não existe, tem um batismo, tem ceia. Não existe mensal, não existe semanal. Pessoas também, já vi pessoas dizer assim: imagina que eu vou ficar um ano sem tomar ceia, eu vou ficar fraco. Oxe, a ceia é vitamina? É ao contrário, meu querido. Vocês têm que estar forte para participar da ceia. Você viu como que o próprio crente prega mentira? Diz que tem que tomar a ceia para ficar forte. Agora a ceia tem o que? Vitamina, biotônico, tem vitamina B12? Não. Só é o corpo e o sangue, meu querido. Ao contrário, você tem que estar forte. Você tem um ano para se preparar. Um ano para se preparar. Um ano para você participar. Então, dia 8, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos anunciar a morte. Mas é isso mesmo. A ceia se anuncia a morte. Vamos anunciar que no dia 14 de Abíb o Senhor morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Amém? Em João capítulo 6, diz assim, ó. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, diz assim, ó. 48, versículo. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Viu? Disputava, pois, entre si os judeus, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora eu pergunto para você, ouvinte, irmãos amados, existem pessoas hoje que dizem que não existe ceia, que isso aí foi no tempo de Jesus, que Jesus fez, que ali ele estava partindo a palavra, não existe ceia. Mas aqui, ó, Jesus, pois, ele disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E agora? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Como que então não tem que ter ceia? Quantos que batizam em nome de Jesus, que guarda o sábado, que eu já vi pregando na rede social, que não precisa. Que ali Jesus estava partindo a palavra. Não, ali está falando de comer, irmão. Comida. Ali está falando de comer o pão asmo e beber o cálice, que é o corpo e o sangue. Claro, não é a carne, visivelmente. Isso aí não existe. É símbolo. Quando eu parto o pão, estou partindo. O que o ministro diz? Eis o corpo de Cristo. Mais simbólico, né? Eis o corpo de Cristo simbólico. Aí come, depois o cálice simboliza o sangue simbólico. Toma. Quem não comer, ó. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque minha carne verdadeiramente será comida e meu sangue verdadeiramente será bebida. Então, como nós comemos a carne e bebemos o sangue? Através da ceia. Né? E através da ceia, né? Louvado seja Deus. E o que diz aqui, ó? Viverá. Este é o pão que desceu do céu para que o mundo coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu lhe der é a minha carne. Eu lhe darei pela vida do mundo. Amém? Então tem que comer.
Não tem como não comer. Agora nós vamos para o lava-pés, meus irmãos. Porque o lava-pés, existe igreja que faz depois da ceia. Porque aqui em João capítulo 13, fala depois da ceia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus disse assim, o Senhor diz assim: errais por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Diz assim, o meu povo sofre por falta do quê? De ensinamento. E a Bíblia diz, todos serão ensinados por quem? Pelo homem? Não, por Deus. Então, pela palavra. Por Deus é pela palavra. Não é por o meu conhecimento, é pela palavra. Nós estamos pregando a palavra. Um diz que o lava-pés é depois, outros dizem que é antes. Amém? Você já ouviu dizer isto. Agora, vou te fazer outra pergunta. Quando Jesus reuniu, naquele cenáculo, ele reuniu para quê? Para participar de Santa Ceia? Não. Então, nós vamos desvendar esse mistério hoje. Ele reuniu para participar da Páscoa. Por isso que ele levantou da ceia, não é da Santa Ceia. Ele levantou da ceia da Páscoa e lavou os pés dos discípulos. Aí lavou os pés e voltou e sentou outra vez na mesa. Só que você presta atenção que ali ele não disse, ele não pegou outro pão e disse assim, este é o meu corpo que é dado por vós. Este é meu sangue. Não. Então não existe ceia. Correto? Mas esse evangelho, nós vamos ver a continuação dos outros. Agora, nos outros evangelhos, não lavou os pés. Então, não precisa lavar os pés. Precisa. Sabe por que precisa? Eu já vi muitos pregar assim, o lava-pés é sentido de humilhação. Isso é uma mentira, meu irmão. Se você ouviu até isso hoje, você ouviu a mentira. Correto? A Bíblia vai responder para você. Jesus chegou em Pedro. E Pedro disse assim, de maneira nenhuma lavarás os meus pés. O que o Senhor falou? O que eu faço hoje você não entende, mas você entenderá lá na frente. Se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar os pés, eu não sou humilde. Jesus disse isso. Pedro, se eu não te lavar os pés, eu não demonstro que eu sou humilde. Não. Isso é mentira, irmão. Jesus disse assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então lavar pés é para ter parte. Agora eu pergunto para você, como você participa do pão e do sangue sem você ter parte? Primeiro, para depois você ter parte? Isso é outra mentira, irmão. Então as pessoas não estão entendendo. Jesus reuniu para celebrar a Páscoa. Por isso que ele levantou da ceia da Páscoa. Vamos ver aqui? Capítulo 3 do Evangelho de João. Ora, antes da festa da Páscoa, não é da Santa Ceia, Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, qual ceia, irmão? Páscoa. Páscoa, nós vamos ver lá nos outros evangelhos que ele mandou eles ir até o caminho da rua direita e ver um homem que estava com um cântaro na cabeça. Diz assim, chegar e dizer, o mestre diz, onde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Não é a Santa Ceia, meu irmão. Então aqui não era Santa Ceia, aqui era a Páscoa. E acabada a ceia, a Páscoa, o que é ceia? Comida. É ceia, meu irmão. Vamos abrir o olho, ó. Eu já estou com 2, né? E tenho mais 2 que... para me enxergar mais, que estava com a vista fraca. Então vamos comprar um óculos de aumento, né? Vamos ver a palavra, vamos entender o que Felipe disse para o eunuco. Você está entendendo o que você está lendo? Ele disse, como que eu vou entender se não tem quem explica? Só que daí a gente vem, irmãos, explica dentro da Bíblia e a pessoa ainda não entende. A pessoa quer discutir, é a palavra. Ora antes da festa da Páscoa. O que Jesus reuniu no cenáculo? Para comer a Páscoa. E acabada a ceia do quê? Da Páscoa. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, da Páscoa. Põe isso na tua cabeça. Não é Santa Ceia, que aqui ele não vai partir pão, não. Entendeu? Ele já comeu a Páscoa. A Páscoa era carneiro
ou cabrito assado de 1 ano, ervas amargosas e pão asmo e vinho. Agora nos outros evangelhos vamos entender melhor. Levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos, que era a capa que ele tinha, né? Tomando uma toalha, cingiu-se, que é aqui na cintura, cingiu, né? Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugar-os com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, foi de Simão Pedro. Ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Ele fez uma pergunta. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens o quê? Não sou humilde? Você ouviu essa mensagem? Quantos anos que você ouviu essa mensagem no lava-pé, dizendo assim: esse símbolo aqui é símbolo de humildade? Não, irmão. Isso é uma mentira. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Porque sabe por quê? Que não é humildade? Quanto irmão que lavou meu pé e depois queria matar eu, meu querido? Se levantou contra eu, falou mal de mim, amaldiçoou eu, sabia? Teve irmão que eu lavei o pé dele, ele lavou o meu e amaldiçoou. Teve irmão que eu lavei o pé dele também e eu falei dele. Entendeu? Falei coisas dele também. Briguei com ele, discuti. Ué, mas eu não sou humilde? Jesus disse assim, ó: vinde aprender de mim que sou manso e humilde. Irmão, manso e humilde é só o Senhor Jesus Cristo, meu querido. Não existe homem manso e não existe homem humilde nem bom. O homem, se você pisar no calcanhar dele, ele te senta a mão no pé da orelha. Tá entendendo? Não. Então lavar os pés não quer dizer que você é humilde não, meu querido. Porque tem muito arrogante que lava o pé do outro. Tem muito invejoso que lava o pé do outro. Tem muito que está com o demônio na vida dele e lava o pé do outro. Ué, mas ele é humilde? Tem muito que não tem nada de humildade, arrogante. E no dia da ceia ele lava os pés do irmão. Então o lava-pé é para ter parte. Jesus não disse que ele era humilde, não. Jesus não disse assim: Pedro, eu estou lavando teu pé porque eu sou humilde. Não, você ter parte. Ele disse Simão, Pedro: Senhor, então não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando ele viu que era para ter parte com o Senhor, como ele queria ter parte, então lava tudo. Ele disse Jesus: aquele que está lavado, batizado. Ó. Entenda isso: aquele que está batizado não necessita lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Todos os apóstolos tinham sido batizados? Todos os apóstolos tinham sido batizados. Só que Judas também tinha sido, mas ele estava com o diabo na vida dele. O Satanás estava na vida dele. Por isso que o Senhor diz: nem todos. Porque bem sabia quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa e disse: entendei que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e vós dizeis bem, porque eu sou. Ora, se o Senhor e mestre vos laveis os pés, deveis vós também lavar os pés dos outros, porque eu vos dou exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então tem que lavar os pés. Tem igreja que só faz a ceia e não lava o pé. Nem antes, nem depois. Mas tem que lavar. Para ter parte. Então aqui, ele se reuniu para comer a Páscoa. Depois que ele lavou e sentou na mesa, ele não partiu o pão. Correto? Agora nós vamos ver nos outros 3 evangelhos que lá ele não lavou os pés, meu irmão. E partiu o pão.